Você aí ligado em tecnologia, estamos começando mais um Papo Tech IMA. Aqui você vai ficar sempre atualizado com todas as novidades no mundo da tecnologia para governo. Hoje estou aqui com o Dr. Gustavo Macedo. Dr. Gustavo, ele é supervisor jurídico aqui da IMA, ele é advogado formado pela Unip, Ciências Sociais pela Unicamp, ele é especialista em Direito Constitucional pela PUC Campinas, concurso sobre blockchain pela PUC do Rio de Janeiro e Blockchain Alliance. Atualmente, Dr. Gustavo desenvolve uma pesquisa sobre a aplicação da tecnologia blockchain sobre o setor imobiliário e também para governo. Bem-vindo, Dr. Gustavo. Prazer recebê-lo aqui para mais esse bate-papo. Olá, Márcio. O prazer é meu. Uma honra aqui ser chamado para poder representar a IMA e poder falar um pouco com o pessoal sobre tecnologia, direito, que são áreas que me interessam bastante. Muito bem. Bom, hoje vocês já viram que nós vamos falar sobre uma tecnologia chamada blockchain. Tem um nome diferente e o doutor aqui vai dar um pouquinho de fala, de orientação aqui sobre o que é essa tecnologia. Olha, Márcio, a tecnologia blockchain basicamente é uma tecnologia de registro de informações, porém ela é feita de uma forma distribuída, né? Então é como se você tivesse um livro de registro, né? Só que em vez dele estar centralizado na mão de uma pessoa só, ele está distribuído entre várias pessoas, né? A gente acho que já teve um pouco de contato com isso, para quem conhece aí nos anos 90, anos 2000, quando a gente baixava música da internet, né? Acontecia também um processo parecido, porque você tinha o quê? Você tinha os artigos distribuídos entre várias pessoas, entre vários usuários ali, e cada um compartilhava um pedaço desse arquivo, né? Então, ao invés de você acessar esse registro desses dados, dessas informações, no caso eram arquivos de música, diretamente de um local só, centralizado, como é a maioria das redes, né, que a gente opera, sempre tem um servidor ou mais de um servidor, você acessa isso de vários pontos de informação. Então, basicamente, ela consiste numa tecnologia que permite você registrar, né, uma informação, e essa informação ela fica armazenada em diversos pontos, e esses pontos podem validar a veracidade dessas informações. Lembrando aqui, o pessoal que está nos vendo aqui, é só um parênteses, era a única forma que a gente tinha na época de baixar música. Não Exatamente, tinha outra forma de baixar música, era só desse jeito. Hoje não faz nem mais sentido, hoje né? não Hoje tem o streaming, mas antes não faz sentido. E essa tecnologia, ela ganhou aí uma notoriedade pela criptomoeda, pelo Bitcoin. Exato. Mas além do Bitcoin, ela tem muitas outras aplicações. Ela pode ser aplicada em muitas outras finalidades, né? Sim. Então, a gente viu que, em geral, né, antes da gente falar na parte específica, que é o jurídico, que é até fruto um pouco da sua área de pesquisa, como que a tecnologia, em geral, impacta a área jurídica? E depois, como que o blockchain entra nesse meio tecnológico aí? Porque o jurídico hoje ele já está muito impactado Sim. pelas questões de tecnologia, né? Sim. Então, como é que você vê essa relação da tecnologia jurídico e o blockchain entrando nisso? Sim, o mundo do direito ele já vem sendo impactado pela tecnologia há alguns anos, né? Basta lembrar, eu sou formado há 20 anos, né? Esse ano vai fazer 21 anos, né? Agora em dezembro. E quando eu iniciei a carreira na advocacia, a gente tinha que ir até o fórum, consultar um processo físico, né? Hoje, de alguns anos para cá, o processo eletrônico é uma realidade, né? Uma realidade que facilita muito a vida do advogado, a vida de todas as partes, enfim. Então, assim, isso vem impactando também em questão de pesquisa. Hoje você tem uma ferramenta que é o Google, que você pode, entre outras de busca, você pode pesquisar. Tem vários aplicativos desenvolvidos para isso, agora a inteligência artificial, né? Mas no caso da blockchain, eu creio que você tem uma grande vantagem, que é desses dois atributos que surgem da blockchain, que é a questão da descentralização e também da imutabilidade dos registros, né? Eu acho que esses dois atributos são os principais atributos dessa tecnologia e que deles derivam outros, porque uma vez que ela é imutável, ela também passa a ser extremamente segura,
E também ela permite, a partir da descentralização, que você não dependa de um mecanismo só, de um órgão só, ou de um servidor só para conter essas informações. Então, do ponto de vista delas se perderem, elas também ficam protegidas, porque você tem a informação guardada em mais de um lugar. Então, no campo público, por exemplo, você vai ter inúmeras aplicações. Lógico que ela surgiu a partir dessa questão da cripto, né, da criptomoeda ou dos ativos digitais, como se diz hoje. Eu acho que lá em 2008, quando teve aquela crise econômica gigantesca nos Estados Unidos, a ideia um pouco disruptiva foi que você criasse uma moeda em que você não dependesse dessa moeda fiduciária, que é essa moeda que o Estado garante, né? A gente usa moeda porque o Estado garante que ela é válida, né? Você não pode, por exemplo, uma loja aqui no Brasil não pode dizer não aceito real, né? Ela pode não aceitar outro tipo de meio de pagamento, ela pode não aceitar cartão, ela pode não aceitar cheque, mas ela pode não aceitar Pix. Agora, a moeda ela é obrigatória, né? Os contratos todos eles têm que ser feitos por regra em real, né? E com a crise, lá em 2008, surgiu essa ideia disruptiva, então, de você deixar de ter um intermediário confiável entre as partes para poder fazer transações. Então, acho que isso é um pouco do pano de fundo, né? A gente aplica isso, surgiu essa aplicação inicial com a questão da moeda, mas, basicamente, você poderia ter essa oportunidade de as partes se autorregularem através da linguagem de código. Ainda dentro desse universo aqui do setor de tecnologia dentro da área do direito, né, só para abrir um pequeno parênteses aqui, começou muito com a assinatura digital, né? Isso. Os tokens digitais, e o blockchain, ele é mais do que isso, ele aumenta o potencial de uma assinatura digital com a forma como ele usa várias tecnologias para ele funcionar. Os blocos, os hashes e tudo isso que a gente sabe que ele utiliza. Como você faz, então, só para retomar um pouco o funcionamento, né? Então, basicamente, você tem o que a gente chama de bloco, né? Mas o bloco nada mais para ficar fácil do pessoal entender, o bloco nada mais vamos pensar num papel, né? Então, você vai lá, registra alguma informação, né? Só que, para que as outras informações que venham na sequência, possam ser registradas de maneira válida, é necessário que você, uma vez que você usa e utiliza esse bloco vai gerar um código que a gente chama de hash, né? Então, o bloco seguinte, ele vai utilizar esse hash, que o hash nada mais é do que o embaralhamento, a criptografia, ou seja, você pega essa informação que está no bloco e você criptografa ela, ou seja, você transforma ela num código que ele pode ser lido, né? A partir de uma pessoa que tem uma chave, né? E aí entra aquele conjunto de chave pública, chave privada, né? Que já é um outro conceito, que é o conceito um pouco da assinatura digital, né? Ele, querendo ou não, ele é um meio de autenticação, né? Então, ele diz que aquele portador... Você consegue ler a mensagem, né? Ela não pode ser lida por nenhuma outra pessoa que não a pessoa que receba a mensagem, porque ela tem uma chave para poder ler aquilo, né? E você também tem uma chave, você do seu lado, você tem uma chave para encriptar aquilo, né? Qualquer coisa que seja tentado modificar no meio dessa cadeia, exato, é sinal que houve alguma interferência e a operação ela não é realizada porque ela não vai ser válida. Ela vai perder a validade porque houve uma mudança nesses códigos que isso garante a segurança. E como é que essa validação é feita? Aí você vai ter inúmeras, o que eles chamam de consenso, né? Porque você tem que pensar que a ideia da blockchain inicial, e por isso que ela é tão disruptiva, é que você não tenha nunca essa autoridade central, né? Então, por exemplo, se você vai autenticar hoje uma assinatura no cartório, o cartório, ele é uma autoridade central. Ele vai pegar, olhar aquele documento e falar, olha, esse documento é válido, né? O cartório, então, como delegatário do poder do Estado, ele autentica aquilo. A ideia da blockchain é que não, que você tenha o quê? Uma comunidade descentralizada que possa validar. E aí eles chamam esse mecanismo de validação de consenso. E aí você tem vários, né? Por exemplo, o da blockchain, que é o mais conhecido, é o que eles chamam de Proof of Work, né? Ou seja, o que acontece? Os mineradores, que são o nome que se dá para essas pessoas que vão realizar esse trabalho, que são participantes dessa rede, eles vão tentar resolver um problema matemático através de poder computacional
para que se crie o bloco seguinte. Então, a partir desse problema matemático que é colocado, ele vai resolver esse problema matemático através de um poder computacional e vai criar um bloco seguinte validado no outro. E para isso ele recebe uma recompensa, por isso que é o proof of work, ou prova de trabalho. Né? Então, ele recebe uma recompensa da rede, no caso da rede Bitcoin, pagando em frações de Bitcoin. Então, é uma forma dele validar aquela informação. Então, qualquer informação, vamos dizer que um dos mineradores queira modificar aquela informação. Quando os outros mineradores estiverem verificando na corrida para poder resolver o problema, para ganhar a sua recompensa, eles vão ver que algumas informações ali do código não estão batendo. Então, seria uma forma de você autenticar essas informações. Uma diferença básica, então, da assinatura digital do blockchain é que a assinatura digital precisa de uma unidade certificadora, precisa de um centralizador para dar validade àquela operação. Isso. Já o blockchain, ele já atua quase de uma forma autônoma, ele funciona de uma forma compartilhada, distribuída, né? Então, as tecnologias são diferentes e elas podem até se complementar. Se complementar, porque aí você vai entrar na questão da identidade digital. Qual é a identidade digital válida para você fazer aquele tipo de operação? Hoje, na verdade, vamos dizer, uma utilização mais simples, a partir do momento em que você tem lá a sua carteira que vai receber e transacionar esses ativos, você vai operar a partir daquela identidade digital. Você vai ganhar lá um número, né? Mas, evidentemente, que se eu for trazer essa aplicação para a vida prática, a gente poderia complementar com outras assinaturas digital, como conta Gov, enfim. Como qualquer mecanismo válido de assinatura, né? Tem uma lei que disciplina isso, enfim. Você pode até exigir um mecanismo que é controlado de maneira central pelo protocolo ICP Brasil, ou você pode exigir outro tipo de mecanismo. Mas eles são complementares. A questão é que dentro do blockchain você consegue conter muito mais informações, né, do que a assinatura digital. Nós vamos voltar nessa parte de aplicação prática, doutor Gustavo, mas assim, existe uma regulamentação no Brasil. Para tudo isso funcionar, tem uma regulamentação. E eu vi que o Brasil regulamentou isso há pouco tempo, vamos dizer assim, em 2020, alguma coisa por aí. Tem uma resolução do tribunal para a regulamentação do blockchain. Sim. Hoje Hoje, na verdade, você tem a lei dos criptoativos, né, que é desse ano ainda. Você tem um parecer da CVM, que também é uma regulação. Mas essa regulação ainda está muito mais voltada para essa atividade, que é uma atividade muito mais massiva da blockchain, enfim, e dos ativos digitais, que são o que se chama de criptomoedas, né? Principalmente porque você tinha que regular cenários do que a gente chama de exchanges, né? Ou seja, dessas empresas que fazem a troca desses valores. Você precisava regular se esses valores seriam ou não considerados valores mobiliários, né? E quem seria o regulador? Seria a CVM? Seria o Banco Central? Né? Muitos defendem que, na verdade, teria que ficar esse papel muito mais com o Banco Central, que é o que a regulação final acabou dividindo entre CVM e Bacen. Né? Mas ainda assim, por ser uma tecnologia muito nova, você não tem uma regulação muito clara sobre vamos dizer assim, sobre todas as perspectivas, sobre todos os atributos, sobre todas as consequências que a tecnologia pode ter, né? Então, hoje a regulamentação ela é muito focada na questão das criptos, né? Da criptomoeda. Ela tem, para poder essas transações a nível internacional funcionar, ela tem que estar alinhada, essa regulação brasileira tem que estar alinhada com uma regulação internacional para essas operações poderem fluir. Isso é fato? Sim. E cada país vai ter o seu órgão regulador. Então, por exemplo, a SEC, que é o órgão regulador americano, ele tem atuado muito mais numa regulação que a gente chama por enforcement, ou seja, é uma regulação que entra para punir e para fazer a lei cumprir, né? Até por, acho que, característica dos países, né? Os americanos, eles têm, talvez por cultura, essa questão de deixar mais livre um pouco, né? E aí você cria um paradoxo, que é esse paradoxo, ao mesmo tempo que tem que ser uma atividade descentralizada, com esse caráter mais libertário, muitas vezes, quando ela começa a ganhar um peso econômico maior, um peso social maior, é impossível que o Estado não entre para regular. Porque algumas relações, quando elas estão completamente sem regulação,
elas podem causar efeitos muito nocivos, como a gente tem visto aí, esses golpes, né? Porque, enfim, não tem regulação, as pessoas não têm a informação necessária e acabam sendo enganadas, né? Então você vai ter que caminhar e vai ter que ir aos poucos, na prática, resolvendo esse paradoxo do libertarismo, da descentralização para a regulamentação estatal, como é em toda atividade econômica, né? Uma coisa que você comentou agora sobre a questão da regulamentação ser dura, que nem a regulamentação americana, pelo que você comentou, ela é dura, ela é mais rígida, né? Ela está sendo vamos dizer assim, ela está sendo a partir da punição que eles entendem que não é lícito. A punição, para você chegar na punição, as regulações têm que ser ligadas à rastreabilidade. Sim. Então, as regulações também prevêem alguma coisa ligada à rastreabilidade, para mim poder chegar num culpado, numa punição. É que hoje, sim, eu acho que tem uma questão muito com relação à regulação, pelo menos para nós aqui no Brasil, ligada a se aquilo que está se comercializando é ou não investimento, entendeu? Então, para nós, está muito focado com isso. Algumas discussões americanas, por exemplo, inclusive teve uma recente sobre se aquele, como muitas vezes essas transações em determinadas blockchains, elas são de certa maneira anônima, ou seja, você consegue identificar a transação. Então ela tem transparência nisso, mas você não consegue identificar os usuários. Os americanos, até por uma questão deles, eles estavam entendendo que algumas transações poderiam estar sendo utilizadas, por exemplo, para financiar terrorismo, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro. Então tem isso também, né? A gente tem dois tipos de regulação, né? Tem essa regulação do ponto de vista mais da questão de valor mobiliário, né? Então da questão desse consumidor de títulos, enfim, de valores mobiliários, de investimentos, e você tem essa regulação do ponto de vista a partir do momento em que você tem uma transação que você não consegue rastrear exatamente quem são as partes, você poderia estar privilegiando, por exemplo, transferência de valores de maneira quase que global e imediata para grupos, enfim, que praticam atividades ilícitas, que são atividades extremamente nocivas, né? Entendo. Mas se você lida com esse paradoxo, ao mesmo tempo, quanto mais centralizado, mais difícil. Porque, por exemplo, vamos pensar numa estrutura de investigação sobre lavagem de dinheiro tradicional, por meio dos meios de pagamento e bancos. Quando você vai abrir uma conta no banco, você vai apresentar todos os seus documentos, né? O banco mesmo tem uma área de compliance que vai, de repente, olhar uma movimentação. Hoje em dia, se não me engano, são R$10.000, vai informar um órgão do governo brasileiro, que é o COAF, vai dizer, olha, tem uma movimentação aqui atípica. Só que você imagina, isso você está partindo do pressuposto que tem uma autoridade central, que no caso, tanto é o COAF, quanto é o próprio banco, quando ele é esse intermediário. Aliás, eu queria esclarecer, quando você diz autoridade central, eu não estou dizendo que é uma autoridade com todo o poder, mas ele pode ser um intermediário. O banco, por exemplo, são vários bancos, mas ele não deixa de agir como um intermediário, né? Tudo passa por ele. Tudo passa por ele. Que centraliza, aí dá volta exatamente. De um lado do outro, né? As informações, né? As informações passam de um lado para o outro. Então, o que acontece? Outro. Ele vai analisar isso. Agora, imagina que se você está numa rede descentralizada, uma vez que o que vai ser analisado? A validade. Bateu com o bloco anterior, bateu, o resto está certinho? Está certinho. Vai seguir a transação. Nós vamos voltar, nós vamos falar já sobre um pouquinho de aplicação prática, mas, assim, só para aproveitar o momento que a gente está falando de regulação e regulamentação da lei, lógico que, como você falou, a lei hoje está mais voltada para a parte de investimentos e tudo, então, aplicações práticas de assinaturas de contratos, por exemplo, ou de algumas ações de que a gente vai falar sobre a parte do uso na saúde, elas precisam ainda passar por melhorias nessa regulamentação. Sim, claro, até porque, por exemplo, imagina, você tem diversas maneiras de trabalhar com a tecnologia. Então, por exemplo, hoje, todos os dados de saúde, eles são dados pessoais sensíveis. E aí você tem uma regulação própria, que todo mundo conhece, aí foi muito falado nos últimos anos, que é a LGPD, e ela tem um tratamento bem, assim, severo com relação a como esses dados devem ser manipulados e tratados, né? Então, imagina, se você for pensar numa blockchain que é pelo viés da transparência, ele teria um choque aí de intenções, porque de um lado, se você dá transparência, do outro lado você viola os dados.
Então, todas essas regulações vão ser necessárias. Que tipo de blockchain pode ser usada para determinado caso? Eu vou deixar uma blockchain aberta, eu vou ter uma blockchain fechada, permissionada, em que só determinados usuários vão poder utilizar. E aí, de novo, eu volto naquele paradoxo da questão dessa questão da descentralização, né? Vamos dizer assim, a grande vedete, o grande atributo, vedete, para usar uma palavra antiga, assim, da blockchain, seria a descentralização. Mas eu acho que com o passar do tempo, a tecnologia está se mostrando muito mais importante, além desse viés, que vamos dizer assim, que é o viés mais libertário dela, que seria a descentralização, né? Por quê? Porque quanto mais você amplia a utilização, mais você vai precisar do mundo real para efetivar e para dar validade para aquilo que está sendo registrado ali. Lembrando que ela é uma tecnologia de registro, mas o seu cumprimento, a legalidade, ela ainda depende muito do mundo real. Precisa, vamos dizer, amadurecer um Exato, pouco algumas exato. ações, porque sempre vão ter novas propostas, novas melhorias para que aquilo se torne cada vez mais seguro e essa segurança Exato. passa a ser refletida na utilização da tecnologia, senão Sim. ela fica insegura, as pessoas... E toda têm nova receio. tecnologia, ela surge como parece que a panaceia para todos os males, né? Então vamos lembrar aí do início da pandemia, né? Todo mundo disse, não, acabou o escritório. Não vai mais ter escritório. Vamos todo mundo ficar em casa, para quê? Né? Só que com o passar do tempo, você foi vendo que a tecnologia que permitiu que as pessoas trabalhassem de casa e ainda permitem, que é o quê? Você ter uma chamada rápida, funcional, de vídeo, de áudio, praticamente gratuita, tirando o custo de internet, dos dispositivos que você vai utilizar, mas assim, não é mais uma chamada telefônica, não depende de papel, mas quando ela começa a ser implementada, depois de alguns anos você fala, não, mas espera aí, eu quero ir no escritório, eu quero encontrar as pessoas, eu quero conversar de futebol, eu quero perguntar como é que tá o filho da fulana. Então você vê uma tecnologia que de repente surge com uma panaceia, não, nossa, vai reduzir todos os custos. Quando ela vai sendo implementada, você vai vendo que o mundo real também tem o feedback dele. E assim vai ser com a blockchain, né? Enfim, acho que são etapas a serem vencidas. Exato, e isso o tempo vai aprimorando, né? O doutor Gustavo colocou uma questão aqui sobre LGPD. Lembrando que nós vamos fazer um episódio só sobre LGPD, tá, doutor? Sim, é importante. Nós vamos conversar um pouquinho disso. Você está fazendo uma pesquisa sobre o tema blockchain. Fala um pouquinho dessa sua pesquisa, desse seu trabalho, desse seu estudo. Eu estou desenvolvendo uma pesquisa, né, no âmbito da minha pós-graduação. Estou fazendo uma pós-graduação em Direito Imobiliário, né? E o final dela desemboca nessa pesquisa. Então, basicamente, a pesquisa diz respeito ao direito de posse e a possibilidade de você utilizar a tecnologia blockchain para dar efetividade a esse direito, né? De maneira bem breve, né, eu acho que no Brasil aqui nós temos uma crise muito grande com relação à terra, né, uma concentração muito grande de terra na mão de poucas pessoas. E, por opção, o Brasil adotou alguns sistemas que são extremamente seguros de proteção de propriedade, mas que a posse ela fica muito desvalorizada. Porém, a posse ainda é um direito que regula a vida da grande maioria dos brasileiros, né? Que muitas vezes estão em um imóvel irregular, e aí você pode ter desde as classes mais baixas, que estão em ocupações, né? Até pessoas mesmo que transacionam uma parte do imóvel para um filho ou emprestam ali o imóvel para alguém, e que essa situação não é muito bem regulada. É evidente que você tem instrumentos hoje, você pode ir no cartório lá fazer um registro desse documento, seja num instrumento público, seja num instrumento particular. Mas a ideia é, se eu tenho uma tecnologia que me permite armazenar um dado de maneira imutável e que eu possa rastrear as transações que são feitas nelas, por que não para dar efetividade à posse, ou seja, para que essa posse tenha um valor cada vez maior, porque o registro dela é feito de maneira mais segura, por que não utilizar essa tecnologia para buscar essa efetividade? Ou seja, para tornar esse direito que é tão importante, que deriva da propriedade enquanto sua função social, ou seja, funcionalizar o direito a ponto de que ele possa realmente começar a fazer mais diferença na vida das pessoas. Desde projetos de regularização até entre pessoas mesmo que querem... Para as pessoas que estão nos assistindo aqui, como isso na prática? Como que a pessoa vai sentir que aquela tecnologia ali, numa questão de registro de imóvel, ela está sendo utilizada, está sendo útil ali? Como é que eu posso... Por exemplo, um projeto de regularização fundiária. Você imagina que tem uma área ali ocupada de maneira coletiva por uma determinada comunidade,
E que o poder público tenha que intervir ali para fazer uma regularização fundiária, ou seja, conferir títulos para aqueles que estão possuindo aquele imóvel, de maneira que você consiga individualizar os proprietários. Isso, enquanto política pública, garante que aquele direito constitucional lá de moradia, por exemplo, que é um direito fundamental, ele seja efetivado de maneira mais completa. Por quê? Porque ele deixa de ter aquela insegurança de amanhã ou depois poder ser despejado daquele local, porque ele passa a receber um título, né? Só que nesse cenário, muitas vezes, as pessoas transacionam essa posse. Né? Troca de um para outro, passa, o pai morre, a filha vem, o outro filho vem. Então, o poder público poderia fazer esses registros em blockchain e permitir que esse valor econômico que tem a posse dele ali possa ser transacionado, né? Ainda que sob uma certa olhar de centralidade do poder público, de regular aquelas transações, por exemplo, via um aplicativo de celular. Para quê? Para que eu pudesse, por exemplo, eu vou passar minha posse para o Márcio, eu sou um dos ocupantes, mas eu estou indo embora, eu estou mudando de cidade. E o Márcio tem um filho que quer vir morar aqui. Essa posse, ela tem valor, certo? Porque, de repente, eu construí lá a minha moradia lá, de alvenaria, ou enfim, qualquer outro material. Como é que você transacionaria essa posse hoje? Então, ou de boca, ou o cara escreve ali num papel, enfim, depósito, alguma coisa ali, dá um maço de dinheiro, ou seja... Aí imagina que a prefeitura depois vai fazer um cadastramento e fala, mas o filho do Márcio não estava aqui, então a posse dele não é uma posse tão antiga. Bom, então ele não tem direito a receber o título, ou seja, essa posse ela fica frágil. Agora, à medida que eu consigo registrar de uma maneira prática essa posse, e lógico que a gente teria que pensar numa implementação com uma interface que o usuário conseguisse utilizar, né? Mas se você pensar, hoje em dia as pessoas utilizam WhatsApp, utilizam Instagram, utilizam todas essas redes sociais de maneira muito natural, né? Então, você imagina, o que é a rede social? Você tem lá uma identidade digital, né? E você consegue praticar diversas ações. Ou quando você compra num site, você consegue transacionar com uma identidade digital lá, com login, que é uma identidade bem simples, né? Seria a mesma coisa, mas com esse registro blockchain. Por quê? Porque a posse, para ela ter valor, muitas vezes, ela precisa ser uma posse contínua. Você precisa somar essas posses para que você realmente utilize ela como um instrumento, por exemplo, para transformá-la em propriedade. Então, como é que você ia registrar isso? Eu posso registrar isso numa planilha de Excel lá dentro, eu posso registrar isso num sistema. Mas vamos dizer que esse banco de dados do sistema seja corrompido, que se perca, que deixa de ter uma atualização evolutiva, que deixe de conversar com outros sistemas. O fato de você utilizar a blockchain, isso poderia inclusive ficar público, para que as pessoas vissem, transacionassem essa posse. Dentre outras aplicações, por exemplo, se fosse de pessoa para pessoa ali, eu vou emprestar meu imóvel, é muito comum isso, né? A casa do fundo da avó lá está emprestada para um neto. Mas nem alugada, ela está emprestada. Isso, ela está emprestada, incomodato, né? Para usar um termo jurídico mais exato. E aí essa pessoa fica ali durante alguns anos. Aí ela faz um puxadinho, aquele puxadinho tá em qual caráter ali? Ele tá só em detenção? Então, existem alguns detalhes jurídicos que vão influenciar diretamente nos efeitos daquela posse, que poderiam ser registrados, assim como são os direitos de propriedade, toda mudança. Então, por exemplo, se você vai comprar um imóvel, vai estar lá registrado que ele foi dado em alienação fiduciária para o banco. Quando eu for comprar esse imóvel de você, aquilo me gera uma segurança, porque eu falo assim, não, peraí, o dono não é o Márcio. O Márcio, ele está na posse do imóvel aqui, mas o dono é o banco. Então, peraí, eu tenho que transacionar com o banco. Então, seria uma maneira de o registro seria uma maneira de você dar efetividade e de você trazer uma maior segurança jurídica para esse direito de posse, que é um direito tão importante, principalmente na realidade brasileira, em que as pessoas têm uma certa dificuldade de lidar com burocracia, de repente deixam de fazer algum tipo de documento, porque isso vai dar algum certo trabalho. Seria uma maneira de facilitar e de ter um registro confiável. Certo. O blockchain, ele está sendo apontado como uma das ferramentas para promover transformações digitais em todos os países, e o Brasil não está fora disso. E a gente sabe que o governo federal tem se utilizado de algumas tecnologias para poder, já colocando ao público utilizar. Vamos falar do imposto de renda, né, que também já está utilizando essa tecnologia. O Bacen, ele usa, não é tanto para o público, mas dentro das transações da parte financeira está sendo utilizada. Tem outras. Fala um pouquinho para a gente dessas outras tecnologias que estão disponíveis para governo.
Sim. Eu acho que uma grande iniciativa aí, que ainda está num sandbox, né, que é uma espécie de laboratório, vamos dizer assim, dentro do Bacen, é o Real Digital, né? O Real Digital, ele é uma moeda, a ideia é ele ser uma criptomoeda, mas uma criptomoeda de um banco central, né? Então, isso é uma característica própria, né? Ao invés de ser uma moeda privada, ela seria uma moeda fiduciária, né? Porque seria de um país, mas uma moeda com a mesma característica das outras criptomoedas, né? Que circularia só no Brasil. Poderia até circular para fora, né? Mas poderia. isso, exatamente. Mas ela não teria, vamos dizer assim, ela seria um outro tipo de meio de pagamento, né? É muito interessante porque, assim, eu lembro que em 2019 eu assisti uma vez uma palestra de um procurador do Banco Central, na época, porque se discutia essa questão do real digital, e dizendo que era uma coisa que não compensaria, porque os nossos meios de pagamento são extremamente eficientes, né? Por exemplo, naquela época se discutia muito isso ainda, né? Porque a tecnologia ela vai evoluindo, né? Então, naquela época, essas questões de cripto, você tinha uma questão muito ligada à velocidade de processamento, né? Então, por quê? Porque, como eu disse, aquela transação ela tem que ser validada, certo? Essa validação da transação, ela dependia da atuação daqueles participantes da rede que são chamados mineradores. Então, assim, essa transação que muitas vezes demorava alguns minutos, se você pensar numa transação, por exemplo, de um cartão de débito, ela é instantânea. E ela suporta milhares de transações, milhões de transações, sem dar nenhum problema. Então, o procurador questionava isso. Se o meu meio de pagamento é extremamente seguro, eficaz, funcional, por que eu vou criar mais um? E aí eu me lembro que nesse mesmo ciclo de palestras, na verdade não era esse mesmo ciclo, mas assim, na mesma época, eu assisti uma palestra de um chinês, num evento que teve online, assim, para o pessoal do direito, e ele estava mostrando que na China existia a possibilidade, como tinha muito comércio tradicional, eles tinham criado um meio de pagamento, que era um QR Code, que a pessoa apontava o celular e conseguia fazer esse pagamento. Nada mais era do que o Pix, né? E pra mim aquilo, nossa, mas como é que o cara consegue? Hoje em dia, aí quando entrou o Pix aqui, eu lembro que eu nem fiz a chave, depois eu fiz. Aí eu fui um dia num restaurante com a minha mulher, ela falou, como é que você vai pagar? Eu falei, com o Pix. Duvido que ele aceita. Eu falei, claro que aceita. Aí, hoje em dia ainda é só pro QR Code, na época ainda o cara, não, é o CPF. Então você vê, as coisas são incorporadas muito rápido. Nesse meio tempo, desde a palestra até hoje, você já foram desenvolvidas algumas melhorias nas blockchains em que você permite eliminar tanto essa questão do tempo de validação, né? Então, ela lida com essa questão do tempo de validação, ou seja, se diminuiu muito isso. E, para além disso, você também conseguiu trabalhar uma questão que era fundamental nessa questão da cripto, foi resolvida dessa parte de... Você tinha esse problema de velocidade de transação, então isso com o avanço da tecnologia foi resolvido. Você tinha problema de interoperabilidade entre as moedas, que também foi sendo resolvido. E aí o Banco Central resolveu então fazer esse chamamento lá, pegou uma empresa, né, selecionou uma empresa lá para atuar nesse sandbox para ver se conseguia implementar o real digital como mais uma forma de pagamento. A diferença hoje, vamos dizer assim, o ativo digital, uma criptomoeda, ela não tem a cotação dela é diferente da cotação de uma moeda fiduciária, né? Então, você pode atrelar a moeda, mas ela é muito mais volátil, né? Então, a moeda fiduciária digital, vamos dizer assim, ela não teria a mesma volatilidade. Então, eu poderia utilizá-la de uma maneira mais segura nesse sentido de volatilidade, porque teve um país que foi Honduras, que tentou implementar e foi uma loucura. Não, é o Salvador. Porque imagina, essa moeda digital ela é tão volátil que em minutos ela pode mudar completamente o valor, né? Então imagina você comprar alguma coisa, como é que você vai produzir, vender, enfim, a cadeia econômica fica um pouco prejudicada. Então isso foi sendo resolvido, né? A ponto do Banco Central entender que era uma... Tá seguro, podemos aplicar. Outros países, por exemplo, os Estados Unidos suspendeu esse projeto, enfim, porque entendeu que, de repente, é uma disrupção muito grande que não vai ser interessante. O doutor, você está colocando para a gente, assim, um termo bastante comum na sua fala, moeda fiduciária. Explica um pouquinho para a gente o que é isso. Tá. A moeda fiduciária é a moeda que a gente utiliza no dia a dia, ou seja, por exemplo, o real.
Ele é obrigatório, todos os estabelecimentos têm que aceitar, porque o Estado, né, não só o Estado brasileiro, mas o Estado, qualquer país, ele impõe que as pessoas utilizem aquela mesma moeda para todas as transações. Então, quando você diz fidúcia, você diz garantia, né? Então, o Estado garante que aquele valor vale aquilo que está expresso na nota, né? Tanto é que, por exemplo, quando você tem esses processos inflacionários intensos, como o Brasil já viveu, aquela moeda perde muita credibilidade. Por exemplo, a Argentina passa muito por isso, né? Ela sempre teve muitas crises econômicas e a moeda dela é tão instável que você tem um comércio paralelo em dólar, né? Que no Brasil não é tão comum. Podemos né? dizer que é a moeda oficial do país. Isso, ela é a moeda oficial do país que é garantida pelo Estado. Então, todo mundo tem que aceitar. Se você for lá no banco, em qualquer lugar, você consegue sacar, pagar, né? E como cada país tem a sua moeda, existe o câmbio, a troca, Exatamente, para poder fazer a conversão de um lado para o outro. Então, por exemplo, hoje em termos de cripto, se discute até que o sistema SWIFT, né, que se utiliza para fazer essas transações internacionais, se utilizaria, por exemplo, entre as moedas, que seria uma moeda fiduciária, mas digital, né? E podemos dizer que a criptomoeda, o Bitcoin, ele chegou para tentar unificar a questão das moedas no mundo. Mais ou menos. Tem o mesmo nome, Bitcoin. Isso, aqui que na verdade é muito assim, ela surge como uma iniciativa disruptiva de você não depender mais dessa autoridade central, que seria o Estado, ou os estados, os países, para que a moeda tivesse validade. Então, as próprias partes dariam validade para suas transações. E ela teria uma cotação de acordo realmente volátil, com o mercado fluindo. E aí, o blockchain entra para poder garantir essa segurança de que aquilo vai funcionar. Isso. O blockchain, na verdade, aí, ele garante o seguinte, que é a grande sacada do Satoshi Nakamoto, né? Ele impede o gasto duplo. Porque qual que é o problema do ativo digital? Né? É você duplicar ele infinitamente. Né? Então, eu posso ter um arquivo lá no meu computador, vamos pensar num arquivo de texto, Word. Eu posso gerar infinitas cópias daquele artigo. E o valor da moeda, ele se dá por quê? Por conta da escassez, certo? Então, por exemplo, quanto mais escassa a moeda, mais valiosa ela é. Quanto mais escassa, vamos pensar numa teoria simples de escassez, né? Quanto mais escasso o bem, mais valioso ele é. Por que a gente não pode imprimir dinheiro? Porque imagina, se eu pudesse imprimir dinheiro, quanto custa essa caneca? Custa R$10. Mas se eu puder imprimir R$1 milhão, eu posso cobrar 1 milhão, porque você pode imprimir 1 milhão. Então, ao evitar o gasto duplo, ou seja, ao evitar que você possa duplicar aquele ativo digital e ao implementar uma tecnologia que a moeda, o Bitcoin, ela vai ter um fim, né? Vai chegar uma hora que você não vai conseguir mais produzir a partir dessas atividades, por exemplo, de mineração. Então, o que acontece? Você vai ter um limite ali, então ela se torna escassa. Então, vamos dizer, ele garante que você não pague a mesma pessoa 2 vezes, porque senão eu posso pagar para o Caio, que está aqui nos ajudando, uma moeda uma vez, pagar para o Márcio, ou seja, eu teria uma moeda infinita que não teria valor nenhum. Então, hoje, vamos dizer... Aí não tem segurança, Exato, não tem credibilidade, ela... Mas, ao mesmo tempo, como você não tem nenhuma política monetária por trás, é uma coisa tão disruptiva e libertária que é isso. Talvez você vá comprar hoje um pãozinho com 0,0000001 Bitcoin e quando você volte lá, ele esteja custando o triplo disso. E no final da tarde, tenha caído para 1/4 do que você pagou. O que não acontece com moeda fiduciária. Então, ela é mais... Então, o real digital seria de outras variáveis. Exato, que não dá essa aumento e queda brusca. Ali ela estaria sujeita a mera especulação. Se eu quero comprar mais, ela vai ficar mais cara. Se eu estou vendendo muito, ela vai ficar mais barata. É oferta e procura real. Oferta e procura em tempo real. Não acontece numa moeda fiduciária. Você comentou um nome aqui, Satoshi Nakamoto. Esse foi considerado hoje o grande idealizador do blockchain, né? Uhum. Mas a gente tem notícia de que várias tecnologias que o Sakamoto colocou para criar o blockchain, ela já vem da década de 90, é isso mesmo? Sim, 80. Já se discutia questões de criptografia. O próprio... Tem um personagem que chama Nick Szabo, que vamos dizer assim, esse cara é muito importante, porque ele foi um dos primeiros criadores, ele foi o primeiro a pensar essa moeda digital, mas o problema é que eles não tinham como resolver essa questão do gasto duplo. Né, que foi a grande sacada do Satoshi Nakamoto. Ele conseguiu reunir uma série de tecnologias baseadas tanto a parte da criptografia, como a parte desse registro imutável, para conseguir criar uma moeda que evitasse esse gasto duplo e que tivesse uma produção finita, ou seja, que fosse escassa. Né? Então, ele resolveu esse problema. Então, já tinha, se não me engano, o nome era Bitcash, o nome da moeda do Nick Szabo. Que ele pensou, acho que no começo, no meio dos anos 90 ali, agora não me lembro exatamente a data. E o próprio Nick Szabo também é responsável pela criação
de um conceito em blockchain, que é o smart contract, ou contrato inteligente, que já é até uma evolução da própria blockchain, né? Quer dizer, uma tecnologia que depois foi implementada pelo Vitalik Buterin, que é o responsável lá pela rede Ethereum, que conseguiu aí dar mais um implemento, que seria criar uma série de linhas de código, que eles chamam de contrato. Eu nem acho que seria a melhor tradução para nós, pelo tipo de etimologia que tem a nossa palavra. Mas que seria capaz de se auto-executar. Então, assim como você vai lá tirar um café na maquininha, o que você faz? Você coloca o dinheiro, a maquininha lê, fala, entrou dinheiro, sai café. Seria capaz de você aplicar isso com essas moedas, porque até então você precisa do mundo físico, você precisa da moeda física, né? Seria possível você aplicar essa moeda que não é replicável, quer dizer, então ela não pode ser gastada duplamente, dentro de um ambiente completamente digital, para você fazer transações que se executariam automaticamente. De novo, você não precisaria desse terceiro, desse intermediário, para dar cumprimento para o que as partes transacionaram. A gente está falando de algumas ideias que possam ser implementadas aí no futuro. Mas hoje já existe muita tecnologia disponível que poderia ser aplicado para governo. Por exemplo, uma cidade como Campinas. Cita um exemplo de uma utilização prática do blockchain para uma cidade como Campinas. Olha, a gente poderia aplicar em várias questões, né? Desde a questão de um protocolo de saúde lá, digital, né? Um prontuário digital, né? Que poderia guardar de maneira interligada e que todos os médicos poderiam consultar ali um histórico do paciente, saber que tipo de remédio ele toma, quais são as doses, que tipo de remédio foi entregue para ele na farmácia popular, por exemplo. Você poderia utilizar, por exemplo, em questões de transparência no cumprimento do orçamento. Então, internamente, deixar claro para onde foram cada verba daquela destinada. Então, em termos de transparência, seria excelente. Nessa questão da regulação fundiária que eu coloquei, pagamentos, enfim, estabelecer meios de pagamento internos do município com fornecedores, por meio por exemplo, eu recebo em blockchain, desculpe, eu recebo numa determinada moeda, vamos dizer que a gente cria o PMC digital. Eu recebo em PMC digital e pago a prefeitura em PMC digital. Então, isso, vamos dizer assim, impediria que processos inflacionários atingissem a relação negocial de mais longo prazo, por exemplo, como um contrato de lixo. Seria o blockchain iria regular isso? Eu utilizaria... Eu tô dizendo... Eu citei essa aí porque eu recentemente, num evento, tem uma empresa do setor imobiliário que criou um próprio token, né? Ou seja, o token... O que é o token? Na verdade, essas moedas... O token, na verdade, ele é uma evolução da moeda digital, né? Porque ele é um ativo digital que representa um ativo físico, né? Então, imagina só que eu vou pegar essa caneca e representar ela no mundo digital através de um token, né? Então, essa empresa ela criou um ecossistema. Então, por exemplo, a prefeitura poderia criar um ecossistema entre ela e os fornecedores, em que uma parte do pagamento seria com esses tokens, que, por exemplo, ele poderia utilizar no pagamento de um tributo, né? Enfim. E aí isso regularia os preços, porque a partir do momento em que tudo está sendo pago com aquela moeda e ela adquire um valor, eu consigo regular um preço. Por exemplo, não deixar que um preço de um serviço fosse atingido só pela moeda que está sendo regida pelo processo. No caso do prontuário, uma aplicação que poderia estar sendo pensada para o prontuário eletrônico do paciente é o próprio paciente garantir que aquela informação dele é dele mesmo, é feita por ele, passada por ele. Também. Quando o médico dentro do consultório acessa, ele está seguro que aquela informação foi garantida até pelo próprio dono dela, né, o próprio paciente. Também. Ou até, imagine só, eu vou num médico, num posto de saúde, ele me atende lá, ele me dá uma receita. E ele faz lá um atestado para mim de determinada situação de saúde. Onde está essa informação? Está registrada comigo num papel, né? Aí eu saio dali, vou para um outro, dou entrada numa emergência de um hospital público da cidade. Ele não sabe qual é o meu registro médico. Ele não sabe que tipo de remédio que eu tomo, que tipo de uma situação de saúde. Imagina que isso pudesse ser registrado, e aí a validação, ela cai um pouco por terra. E aí o que eu falei, muitas vezes a gente vai focar muito mais na imutabilidade, na continuidade do registro. Então, quer dizer, o hospital poderia acessar um registro extremamente completo e seguro de que aquelas informações foram colocadas lá, que estão passando de profissional para profissional, e ele poderia rastrear um histórico que não necessariamente em outro sistema ele conseguiria acessar.
Por quê? Porque, de alguma maneira, aquela informação não foi inserida, ou porque aquele sistema não estava, naquela unidade, aquilo não estava disponível. Na prática, hoje uma cidade como Campinas já tem os dados do prontuário do paciente em meio digital, onde os médicos possam consultar para poder ter acesso a algumas informações, última internação, quando ele foi medicado e tudo. E o blockchain garantiria que nada disso poderia ser modificado, ser alterado. Ou até, por exemplo, garantiria que, vamos dizer que eu utilize uma blockchain, eu vou utilizar o nome pública aqui, no sentido de que ela pode ser acessada por qualquer um, tá? Então, um conceito específico, não pública de governo, mas pública porque qualquer um, por exemplo, a Ethereum, é uma blockchain pública. Porque eu poderia desenvolver uma rede privada, como a gente tem, né? Uma intranet e uma internet, né? Vamos dizer assim, né? Então, eu poderia expandir isso para todo o sistema de saúde. Então, mesmo ele lá em Minas Gerais, eu poderia acessar a mesma blockchain. Porque como é que o médico lá de Minas Gerais ia ter acesso ao sistema aqui de Campinas? Em termos de infraestrutura de TI, o que eu teria que... Imagina para ter um sistema nacional que todo mundo pudesse acessar, colocar informações. Se eu tivesse isso registrado numa blockchain pública, por exemplo, o médico poderia acessar ali e olhar. Com segurança, que segurança. Talvez a palavra mais forte, né? Exato, só que aí você está... É a segurança, exato, garantir que ninguém interferiu naquela informação. Agora, você também poderia ter... Ou até mais, doutor, ninguém que não tenha permissão acesso àquilo lá. E aí você volta de novo nesse paradigma. Mas você tem permissão, então tem um ente centralizado que está dando permissão ou não. E como é que fica a transparência? Da tecnologia, exato. Não, né? Por isso que você precisa ir implementando e entendendo como ela funciona, para entender que grau de descentralização você quer, que grau de imutabilidade você quer. Então, por exemplo, para registro público, umas questões que surgiram. Imagina que, se eu estou falando de um registro imutável, quer dizer que se o juiz mandar anular aquele registro, já que ele é imutável, como é que vai voltar para trás? Então, que grau de imutabilidade eu tenho que ter? Que grau de transparência eu tenho que ter? Talvez para algumas transações, como, por exemplo, o orçamento público, tem que ser o grau máximo de transparência. Para um dado transacionado em relação à saúde, tem que ter um grau mínimo. Então, são aplicações práticas que a gente só vai entender quando elas forem implementadas. Mas que, assim, o cidadão não vai ver, não vai perceber, mas ela vai estar ali funcionando, vai estar ali garantindo que tudo isso funcione de forma segura. Doutor Gustavo, estamos caminhando para o nosso final da nossa conversa. Está sendo muito importante para a gente esclarecer. Tem muita coisa para falar sobre blockchain, uma coisa ainda muito nova, como a gente falou, até pelas questões da regulamentação e tudo. Só para finalizar, como é que você vê o quanto isso vai estar aí na mão da população, na mão das pessoas? Como é que o blockchain vai conseguir se popularizar ainda mais? Hoje ele é muito conhecido pelo Bitcoin, a criptomoeda, mas disso que a gente falou, como é que ele conseguiria, na sua visão, se ficar mais popular, mais útil aí para a cidade? Eu acho que toda tecnologia, né, Márcio, ela tem uma curva de adoção, né, que a gente chama, né? Assim como foi a internet lá no começo, assim como foi o caixa eletrônico, né? Às vezes a gente encontra por aí alguns vídeos na internet antigos. Esses dias eu vi um do caixa eletrônico e o repórter, assim, maravilhado o que se podia fazer no caixa eletrônico, né? Depois os smartphones, a internet, são todas tecnologias que foram sendo adotadas. E no começo, menos pessoas aderem às tecnologias por desconhecimento, né? Eu lembro quando eu vi o WhatsApp funcionando a primeira vez, há mais de 10 anos, assim. Mas como assim? Ele manda um áudio de graça? É, de graça. Só tem que usar a internet. Mas ele não paga SMS, que a gente contratava, lembra aqueles pacotes? Como que alguém não pensou nisso Como antes? Como que alguém não pensou? As companhias telefônicas, o VoIP vai ficar só com o Skype aí. Hoje em dia, até a companhia telefônica dá a ligação de graça. Então, tem essa questão da curva de adoção. Acho que o tempo vai se encarregar disso, né? Uma hora ou outra, as pessoas vão estar envolvidas por isso e não vão nem perceber. E além disso, né, é muito termo técnico, né? Então, recentemente eu estava assistindo um treinamento e a pessoa, um dos responsáveis lá por Web3, né, que é essa nova internet que está chegando, né, que é mais descentralizada do que a Web2, que a gente conhece, ele disse o seguinte: quando você for falar de blockchain, não fale de blockchain. Porque assusta, né, as pessoas. Não, é muito termo, blockchain, bloco, hash, registro, criptografia. Às vezes a gente vai ter que encontrar ainda palavras. Você usa o e-mail hoje, você não sabe que infraestrutura está por trás daquilo. Você simplesmente entra lá, escreve e aperta enviar. Usa, né? Você usa o WhatsApp, você não se preocupa com qual tecnologia está por trás daquilo, né? Então, acho que com a blockchain vai ser a mesma coisa. Interessante essa sua colocação. Doutor Gustavo, muito obrigado aí pela sua participação aqui, pelos seus esclarecimentos.
A gente espera que as pessoas que nos assistem possam conhecer um pouquinho mais a tecnologia, né? Então, a gente agradece muito teu tempo, a tua disponibilidade de estar aqui com a gente. Olha, eu que agradeço, Márcio. Obrigado pelo convite. Eu acho que sempre é bom a gente conversar sobre tecnologia, estar antenado no que está acontecendo, né? E principalmente para nós aqui da IMA tentarmos trazer essas inovações para o âmbito do governo, ajudando tanto a Prefeitura Municipal quanto a população de Campinas a estar cada vez mais conectado com o mundo e se tornando uma cidade mais inteligente, mais eficiente, né? Para que a gente possa desfrutar mais da vida e deixar as máquinas, os computadores com o trabalho mais pesado. Bem, pessoal, esse foi mais um Papo Tech IMA. Espero que vocês tenham gostado. E não se esqueça, mande suas sugestões de tema para a gente. Nós vamos adorar trazer assuntos diferentes aqui para vocês, despertando o interesse sobre tecnologias para governo. Estaremos te esperando no próximo episódio. Até lá!